Boa tarde nesse domingão, já final de tardezinha, já após as 4 da tarde, a gente vai ter um encontro muito produtivo com o ilustríssimo Rafael, falar um pouquinho do grupo Plenitude. Isso. Apresente um pouquinho como surgiu, como despertou, quem é Rafael meio que a galera quer saber. Sim, me chamo Rafael, eu nasci em São Paulo e estou aqui em Teresina desde 2010. Então eu era uma pessoa da Igreja Católica, mas aqueles que pouco ia na missa, né? Uma vez no ano, quiçá. A partir desse momento eu passei a morar aqui em Teresina, encontrei o grupo de oração Plenitude, fui convidado através de um seminário de vida no Espírito Santo, né? E aqui estou, desde 2010 estou participando do grupo de oração Plenitude. E a renovação carismática, católica, como é que é essa conjugação aí que vocês fazem, dizem? Sim, a Renovação Carismática Católica, ela é um movimento eclesial, né, da Igreja Católica, que começou, podemos assim dizer, que o start dela foi através da beata Helena Guerra. Ela escrevia algumas cartas para o pontífice, né, e dizia que a gente precisava falar mais da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E nessa interação, nesse desejo, que com certeza é um desejo de Deus, o Papa fez o Concílio Vaticano II, e o Papa João XXIII despertou esse desejo como igreja para que a gente tivesse um novo Pentecostes. Então, alguns anos se passaram, jovens ali universitários dos Estados Unidos fizeram um retiro, e nesse retiro quiseram vivenciar, fazer algumas leituras do livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, né? E aí veio o Espírito Santo. Então a RCC, a Renovação Carismática Católica, nasceu desse retiro de jovens, e a partir daí ela espalhou pelos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, chegou no Brasil, chegou aqui no Piauí e criou o nosso grupo de oração Plenitude. E diante de tudo isso, qual a identidade dessa missão principal, de onde surgiu o início de tudo? Tá, o desejo, né, como o próprio desejo do Papa, né, é essa promoção do batismo do Espírito Santo. A gente sabe que existe o batismo como sacramento na igreja, que a gente recebe, né, só que esse batismo do Espírito Santo falado pela Renovação Carismática Católica é como se a gente pegasse um copo de água e colocasse açúcar. Não necessariamente essa água está doce. Então precisa de uma colher, de um mexer, para que a água de fato fique doce. Então esse batismo do Espírito Santo é essa permissão para que o Espírito Santo, que nós que já somos batizados, nos mova e aí nos torne discípulos de Jesus. E como funciona esse grupo Plenitude? Quem deseja participar? Qual o primeiro passo? Sim, o grupo, a gente tem o grupo fechado e o grupo aberto. O grupo aberto é aos domingos, aqui perto do Verdão, na Capela Santa Terezinha, aos domingos às 17 horas. Então é só a pessoa vir, às 17 horas começamos com um terço, depois temos o louvor, pregação, louvor, e assim é essa dinâmica. Mas é uma experiência muito boa, ou seja, nós participamos da missa, que é muito importante aos domingos, e também no domingo participamos do grupo de oração Plenitude. Então existe um único local, as atividades acontecem, ou tem mais de um local aqui na capital Teresina? Em Teresina, posso falar que a renovação está espalhada em vários pontos. Cada paróquia existe, provavelmente, um grupo de oração. Só que nem todos se reúnem aos domingos, mas existe vários pontos em Teresina, em várias paróquias, graças a Deus. O nosso momento hoje está voltado, está envolvido num seminário de volta à vida e voltado a viver Espírito Santo. Como é que é isso aí, essa pegada aí? Sim, o seminário de vida no Espírito Santo é a porta de entrada para quem quer conhecer a renovação carismática católica, né? Então, a partir daí, nós melhoramos a nossa vida cristã. Então, nós passamos por alguns temas, né? Os temas que nós passamos esse desejo de entender o amor de Deus, o amor aos irmãos, a experiência do perdão, da cura. Então, são vários temas que a gente vai abordando nesse seminário de vida. É espaçado, no nosso caso, aos domingos. Então, são 9 domingos que nós vamos falar por vários temas, e após esse período, a gente vai ter esse entendimento melhor de ser católico, de ter uma experiência que não é só aquela de eu receber a minha crisma, o meu batismo, mas que eu seja participante da igreja. Tem alguma data específica agora em abril, já está acontecendo tudo isso aí? Isso, no caso, esse evento aqui no Grupo de Oração Plenitude, ele vai começar dia 27, aqui na Capela Santa Terezinha,
às 17 horas. É gratuito, então todo mundo é convidado a participar, seja criança, adolescente, pais, pessoas de idade. Por quê? Porque todos nós precisamos ter esse encontro, essa renovação, esse encontro novamente com Deus. E o Espírito Santo é esse mover que nos aproxima de Deus. Diante de tudo isso, como é que ele funciona, o público-alvo e o que ele oferece para quem participa? Isso. Eu tenho certeza, falando de mim mesmo, né? Depois que eu participei desse seminário de vida, a minha vida foi transformada. Eu sinto esse desejo de ir para a missa e não só ser um ouvinte, mas participar, sentir todo aquele momento da missa, os momentos assim, que você sente esse desejo de estar mais próximo de Deus. Então, o grande fruto, vamos assim dizer, do Seminário de Vida do Espírito Santo, é a gente se inserir mais como católico, sentir mais, e não ser um mero participante, mas ser um protagonista da igreja, que nós somos membros da igreja. Quem deseja conhecer, que quer participar, que tem medo de se ingressar ao movimento, qual conselho que vocês dão para quem se juntar a vocês e fortalecer o movimento? A gente, como encontra-se, né, aos domingos, sim, pode vir aqui e você vai ter esse sentimento, como eu mesmo falo, né? O nosso grupo, ele se reunia aos domingos, então eu falo que é a minha academia. Se eu não faço essa academia espiritual aqui dizendo, né, minha semana não é boa. Então eu tenho certeza que quem vier participar, que é aberto, todo mundo é convidado a participar, vai sentir o mundo está muito caótico. Então cada vez mais nós precisamos trabalhar essa espiritualidade. Então nós podemos trabalhar através de ler uma música, né, ouvir uma música, ler um livro, ir na missa, mas também o grupo de oração é um ponto de contato com Deus. O seminário que vai acontecer, quais temas serão abordados? São 9 temas, né? Então nós vamos falar sobre o semeador, que é uma passagem que fala sobre a palavra de Deus, que às vezes a palavra de Deus não dá frutos. Depois nós vamos falar sobre o amor de Deus, que é muito importante a gente se sentir uma pessoa amada. Depois tem a questão de o amor ao próximo, eu saber perdoar as pessoas, eu ter uma fé, e não só uma fé, mas uma fé que busca uma conversão. Depois a gente passa por pecado, salvação, senhorio de Jesus, entender que Deus precisa nos conduzir e não a gente. O nosso desejo precisa ser, a gente precisa ser dócil às vontades de Deus. Então vai passando sobre isso, o batismo do Espírito Santo, vida fraterna e alguns outros temas que a gente vai abordando no período. Qual o papel do Espírito Santo que prega na vida cristã e como ele está relacionado à Santíssima Trindade? Sim, a Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, a gente pode ver os próprios apóstolos, né, de Jesus, os próprios seguidores dele, que viu eles fazendo milagres. Pedro viu Jesus caminhar sobre as águas, transformar água em vinho, que é uma coisa grandiosa. Mas, de fato, se a gente acompanha a Sagrada Escritura, Pedro só tomou uma decisão mesmo de ser um discípulo forte, de divulgar, espalhar a boa nova, né, Jesus como Salvador, a partir da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então o Espírito Santo veio, e eu costumo dizer que o Espírito Santo é aquele que, se eu estou afastado da igreja, é uma mola que me impulsiona para Jesus. E se eu estou próximo de Jesus, é um imã que não deixa eu me afastar de Jesus. Então o Espírito Santo é isso, é aquilo que nos conecta a Deus Filho, como Jesus, e Deus Pai. Então tudo isso vai fazendo com que a gente siga uma vida pautada na vontade de Deus, e não no nosso querer. E tenho certeza, né, que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Estou vendo aqui que é um evento grandioso. Como é feita essa projeção, esse contexto do seminário? Tipo assim, houve um planejamento ou pensou, vamos fazer um seminário? Como é que foi tudo isso? Esse seminário, ele já nasceu, né, na Renovação. A Renovação já tem mais de 50 anos como história, né? E ele sempre teve esse início, esse seminário de vida. Então, esses temas são temas que foram entendidos, que eram temas necessários para todo católico, e aí a gente tem uma dinâmica. Como é que funciona? A gente começa com um terço, começa com um louvor, a pregação, e depois a gente se divide em cenáculos, que é como pequenos grupos para refletir aquilo que foi falado, que foi apresentado, e depois a pessoa leva para casa algumas reflexões bíblicas, para ela ir refletindo no decorrer da semana, e depois, na próxima semana, é um outro tema, e assim vai passando por 9 etapas. Então ele é bem planejado, né, para que a gente se envolva, quem está ministrando, quem está participando, para que a gente se conecte em Jesus.
Quando a gente está falando aqui de transformação de vida, colher fruto, o que é sugerido nesse seminário do Espírito Santo, tipo assim, alguém que está passando por um distanciamento da fé, é momento de renovar a espiritualidade nesse seminário? Sim, a gente precisa ter essa certeza que Deus ama todo mundo, o pecador e a pessoa que está mais próximo da santidade. Então, Deus tem uma passagem que ele fala: eu vim para os doentes. Então, é para todo. O seminário de vida é para a pessoa que já está assídua na missa, vamos assim dizer, mas é aquela pessoa que está afastada, mas que sente um vazio desse mundo. Então, no seminário de vida, a pessoa vai ter esse desejo, esse entendimento que Deus o ama, ou a ama, se for uma mulher, no caso, né? Esse amor, é o despertar, é a gente se sentir, porque aquele que é amado por Deus, por mais que esteja passando necessidades, sofrimentos de saúde ou de financeiro, não se sente só. Tem uma passagem, né, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é esse desejo que, se eu tenho a Deus, eu posso estar num problema, mas Deus está comigo e pode resolver minha vida. Existe algum testemunho marcante que você, Rafael, gostaria de repassar para o público do Tardia, quem vai nos assistir, que isso aqui nós estamos em várias redes sociais de forma grandiosa, que a gente quer levar essa mensagem à frente? Compartilhe com a gente. Bom, eu posso dizer que eu tenho uma experiência, depois que eu entrei, nessa certeza que eu me sinto um filho amado de Deus. Então, quando eu estou em um momento de desespero, eu converso com Deus. Então, e eu sei que Ele me escuta. Sempre que eu quero esse diálogo com Deus, eu sinto Ele, seja através de uma fala de uma pessoa que Deus usa, seja através de uma música ou numa homilia de um sacerdote. Então, assim, o grande desejo é isso. Se você quer ouvir a Deus, você pode, porque eu não sou um escolhido de Deus. Deus veio para todos, só que às vezes o coração é duro. Então, quem participa do Seminário de Vida no Espírito Santo entende que Deus é acessível e não um Deus distante. Estão nos perguntando aqui como é que é o dia, o final de semana, intercala sexta, sábado, domingo, como é que é feita essa programação, final de semana ou intercala pela semana? Sim, a gente entendeu que a melhor dinâmica para o nosso movimento, né, desse seminário de vida, vai ser aos domingos. Então, aos domingos, às 17 horas, então são 9 encontros. Durante 9 encontros, nós vamos estar falando sobre 9 temas, com toda uma dinâmica para a pessoa se aproximar de Deus através do olhar do Espírito Santo. E muitas vezes a pessoa faz aquele retirão, o resgate, né, que aí fica uma sexta, sábado, domingo, aí requer mais atividade, mais pessoa para cuidar, então dessa forma fica mais flexível, né, mesmo que seja um período mais longo, mas facilitar as pessoas participar, né? No início, o seminário era feito assim, como a gente fala, em um retiro. Sim. Mas a gente percebeu, ao longo do tempo, que, como são 9 temas, era como você jogasse muita coisa para as pessoas e elas não conseguiam absorver. Então foi discernido, vamos assim dizer, em oração, pedindo a ajuda de Deus também, que era melhor espaçar, para que as pessoas pudessem reter mais o conhecimento de cada um desses temas que a gente vai abordando. Então, já faz um tempo que está aí desse jeito, e aí a pessoa vai absorvendo mais. Mas depois que a pessoa faz o seminário de vida, existem outros seminários na Renovação Carismática Católica, que aí tem esse ponto que é um retiro, que é um sábado e um domingo, uma segunda, um domingo, mas aí já é para quem já está mais numa caminhada, porque esse mundo é muito corrido, né? Então a gente se pedir, trava a tua sexta, trava o teu sábado, trava o teu domingo. Ei, mas eu não tenho isso tudo, eu trabalho. Tempo, então, né? Foi feito também fazendo um entendimento dessa rotina, dessa vida corrida que nós vivemos. Puxa, por que não um sábado, por que não um domingo, que é um período que, em tese, as pessoas podem, só que precisam desejar, né? Tem aquela música que o padre fala, o padre Zezinho, muitos são convidados, quase ninguém tem tempo. Então é isso, a gente vai espalhando, convidando para que as pessoas sintam isso e desejo, que é o que eu quero, né? Que nessa interação que a gente esteja aqui, que justamente as pessoas que estejam ouvindo possam ter esse desejo. Puxa, deixa eu ter uma experiência. Eu sei que Deus me ama, mas eu quero participar também desse seminário de vida para que eu tenha esse encontro e me fortaleça ainda mais em Jesus. Que possa trazer essa experiência e possa disseminar, né? Que possa vir mais jovem, possa vir mais pessoa. E não, tipo assim, a faixa etária, tipo assim, que idade pode participar? Às vezes pergunta assim, sou novo demais, tenho uma idade um pouco elevada, não posso participar. Sim. Como é que é o público de você escolhido? A gente acredita que a partir dos 14 anos, a pessoa já pode estar participando. E aí, para cima, não tem idade. Então, a partir dos 14 anos de idade, a pessoa já pode ter esse melhor aproveitamento também E aí, se você tem criança, a gente também está organizando uma espécie de
Não é um espaço kids, a gente vai dar um outro nome, vamos assim dizer, mas que também possa estar acolhendo as crianças. Então, enquanto você está participando do seminário, alguém vai estar cuidando das suas crianças, para não ficar aquele auê, você distraído, porque a gente quer justamente que a pessoa tenha atenção e possa aproveitar melhor. Então, para isso, às vezes, tem que deixar as crianças ali em um ambiente seguro, confortável, e ela fica tranquila, e no final, ela pega de novo a sua criança, se ela quiser trazer as crianças. Canal de informação, quem deseja ter mais informação, como é que vocês passam as informações, onde que podemos encontrar? Sim, eu gostaria de passar o meu WhatsApp. Fica à vontade. Então é 86 o DDD, 9 na frente, depois 9502-5585. É o meu WhatsApp, aí pode pedir mais informações que eu vou... Vai passar na frente, Isso. né? Que mensagem você gostaria de deixar para quem deseja participar, mas ainda tem dúvida, aquela dúvida que eu vou, não vou, deixar para o próximo, é que faz esse chamado para movimentar? Sim, eu estava pensando em uma música, eu não sou cantor, né? Então eu vou só citar a música, né? E fala assim: Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Mas para isso é necessário eu abrir o meu coração. Então você que está ouvindo, sentiu, permita que Deus faça da gente uma criatura nova. Não só hoje, mas todos os dias. Nós precisamos acordar todos os dias, olhar para o céu, agradecer que estamos vivos e pedir esse: vem, Senhor, vem me batizar, vem me preencher com teu amor. Porque aquele que é preenchido com o amor de Deus, mesmo nas aflições, consegue prosperar. Foi assim com Nossa Senhora. Nossa Senhora teve muitos perrengues, mas ela conseguiu porque ela sentia o amor de Deus e que estava fazendo a vontade de Deus. Então nós somos chamados a viver esse mundo, pagar as contas, pagar os boletos, mas acima de tudo a gente precisa ter esse entendimento que o nosso destino é o céu, e para a gente ir para o céu, a gente precisa desejar estar com Deus. Então esse é o desejo. Se você quer ir para o céu, venha participar do Seminário de Vida no Espírito Santo. Muitíssimo obrigado, muita sorte, o projeto é belíssimo que você está seguindo em frente, que possa ser grandioso cada vez a mais e possa trazer mais pessoas para participar. Isso é o desejo do programa Tardear, projeto lindo, belíssimo, você precisa participar, beleza? Saúde e paz, o resto nós corremos atrás, Jesus abençoe nós sempre, amém. Obrigado.